comigo. Tema de hoje: descanse e confie no cuidado do Senhor. Amém. Palavra de Deus para nós. Eu começo lendo o texto de Êxodo no capítulo 14. Talvez um texto que nem precise de muita explicação, pois vocês conhecem muito bem a travessia do Mar Vermelho, e esse é a cena que ocorre antes dessa travessia. Êxodo 14, do versículo 5 em diante, o texto diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, que o povo de Israel que tinha saído para o deserto, eles iam fazer um culto e do culto em diante eles iam continuar caminhando. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre eles. O Senhor, Yahvé, endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Essa frase já é da tradução Nova Versão Internacional. Continuando. E perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Uma pausa aqui só. Meu irmão, ao ler esse texto, tente se transportar para a história. Porque tem um problema aqui. Você já sabe o fim da história. Você teve spoiler. Você já sabe que o Mar Vermelho se abriu, que eles atravessaram, que eles fugiram. Você já sabe de tudo isso. Agora, veja o drama que seria esse povo no deserto, vendo lá ao longe, vindo o exército da maior potência militar do mundo naquela época, vindo atrás deles. Então, o medo, o pânico que deve ter dado em todos eles, porque depois deles tinha um mar. Ninguém imaginaria que esse mar se abriria. Então, eu volto aqui à leitura e continuo com você. Eu quero continuar lendo do versículo 10 em diante. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém. Os egípcios não queriam abrir mão de obra barata. É isso que eles tinham para suas construções e todo esse povo. Quando os israelitas viram o exército vindo atrás deles, eles se desesperaram e precisavam de uma solução urgente ali. O que vamos fazer? Moisés então responde para eles: aquietai-vos, vejam o livramento que o Senhor vos fará. O que Moisés estava dizendo: fica quieto, não faça nada, apenas siga as instruções. Guarda bem isso, não é para fazer nada, é o Senhor que vai fazer.
quase como que dizendo, não faz que senão se atrapalha. De noite, uma nuvem que ficava muitas vezes sobre eles, dirigindo durante o dia por causa do sol, essa nuvem se pôs atrás deles, e ficou uma neblina muito densa, muito forte, de modo que não se dava para você fazer qualquer caminhada ali, ou seja, o próprio exército do Egito já não localizava mais o povo de Israel por causa dessa nuvem densa. Quando Moisés então estende as mãos para o mar, um vento muito forte começa a bater ali. E isso foi por muitas horas, esse vento batendo. De modo que, aos poucos, aquele mar foi se abrindo, e começaram então o povo a fazer uma travessia pelo meio do mar, já em terra seca. Quando já tinham atravessado, no fim da madrugada, obviamente já com o início da claridade do dia, os egípcios voltaram a persegui-los. Vendo que eles passavam por aquele espaço grande que havia se feito no meio do mar, entraram ali também e começaram a atravessar. E eles começaram a ter alguns problemas com suas carruagens, rodas que soltavam, carruagens que emperravam, e alguns egípcios começaram a perceber que a guerra ali era uma guerra de deuses e não uma guerra humana. Eles notavam alguns efeitos muito além do normal, sobrenaturais ali, ficaram com medo e quiseram voltar, e começaram a voltar. No entanto, foi nesse exato momento que, já estando todos do outro lado, Moisés estende a sua mão, o mar se fecha, começando a fechar talvez desde a outra margem, porque quando alguns tentavam voltar, eles já se davam de frente com as águas, e o mar depois fechou-se completamente. E aí entra o texto de Êxodo 14, versículo 30 e 31, que diz assim: naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém. Esse texto nos mostra algo, que Deus cuida do seu povo. É melhor você esperar as soluções que vêm do Senhor, porque elas são sempre melhores do que as suas. Muitas vezes nós queremos resolver problemas na nossa própria força. Vemos algo que talvez nos cause indignação, um problema para se resolver, e a gente já quer sair resolvendo na primeira ideia que temos. Eu fico imaginando aquele povo, vendo lá os egípcios vindo para cima, o que ele vai falar? Sei lá, vamos lutar contra eles, não tinha outra opção. Tem montanha desse lado, montanha daquele lado, estamos com mulheres e crianças, acampamento montado, ali atrás da gente está o mar, os egípcios estão vindo aqui, nós estamos aqui olhando para eles, tem que enfrentar. É assim, eu morro, mas 2 eu levo. Talvez fossem essas soluções que essas pessoas tinham começado a encontrar. Mas, queridos, existem coisas na vida da gente que a gente não consegue resolver, não importa o quanto você se esforce, o quanto você se dedique, você não vai conseguir resolver. E é provável que, se você colocar aquela pressão, por exemplo, talvez seja um problema com uma pessoa e você quer falar um monte para aquela pessoa, talvez só vai aumentar mais ainda o problema e gerar muito mais estresse. Muitos pensam que ter fé é sair fazendo as coisas por impulso. Algumas vezes, meu irmão, requer muito mais fé, se aquietar e confiar, do que fazer um monte de coisas do seu jeito. Grave essa frase: acrescente à sua fé o domínio próprio. Esse é um conselho que aparece lá na segunda carta de Pedro, quando ele vai falando do nosso crescimento cristão. Acrescenta à sua fé a virtude, da virtude o conhecimento, no conhecimento o domínio próprio. Então, aprenda a acrescentar na sua caminhada o seu domínio próprio. A tentação que a gente passa está na pressão da urgência que vem sobre você
como que talvez falando para você, vamos lá, você tem que fazer algo, você precisa defender a você mesmo, estão falando mal de você, vai lá tirar satisfação, não é? Cuidado, meu querido, não caia nessa armadilha. Se você orou, se você entregou nas mãos do Senhor, eu acho interessante que sempre que eu falo a palavra entregou nas mãos do Senhor, você pode perceber que eu faço esse gesto. É um gesto de alguém que está pegando as chaves e entregando a chave na mão da outra pessoa. Isso é confiar no Senhor. É quando, por exemplo, você tem assim, você está indo para o carro e dá a chave do seu carro para alguém e fala, dirige você. Pronto, já não está mais nas suas mãos ali. Está o volante e toda a direção está nas mãos daquela pessoa. Isso que é confiar no Senhor. Se você confiou, entregou nas mãos do Senhor, meu irmão, tira as suas mãos. Tira as suas mãos. Chega para Deus e fala, Deus, eu confio no Senhor. Eu confio que está nas suas mãos. E enquanto eu espero, eu vou manter meu coração em paz, porque eu estou confiando no Senhor. No livro de Salmos 46, versículo 10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos aprender a aquietar nossa alma e confiar mais nesse cuidado de Deus por nós. Eu fico imaginando aqui, eu gosto de pregar e eu prego aqui olhando para o rosto de vocês. E eu fico fazendo as minhas leituras aqui desses rostinhos olhando aqui para mim. E eu sei que alguns de vocês podem estar recebendo essa mensagem de modo assim incômodo. E eu te entendo. Porque normalmente a gente gosta de mensagens que vão falar para nós de que o que estamos fazendo é o certo. Mas quando a mensagem fala o contrário, que requer de nós a obediência, é melhor você abrir o coração, porque quem endureceu o coração ali morreu no mar. Então, eu estou dizendo isso e até falo como um parceiro seu. Em que sentido? Eu sou proativo. Quando vem um problema, eu já estou pensando em 2, 3, 4 soluções. Eu faço um plano rapidamente, já faço uma estratégia. Minha mente é assim, é o meu jeito de ser. Mas eu aprendi que algumas coisas não são resolvidas assim. Algumas coisas só Deus pode resolvê-las. E quanto mais você se esforça para resolver algo que deveria estar nas mãos de Deus, mais frustrado você vai ficar. No Salmo 127, versículo 1, fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em outras palavras, meu irmão, se Deus não estiver fazendo alguma coisa, você está fazendo tudo em vão. Confia no Senhor. Dê para você mesmo a permissão de descansar, de não se preocupar. Eu não estou dizendo aqui a uma pessoa que não faz nada, eu estou falando alguém que fez o que lhe era requerido de fazer, fez o que lhe era possível fazer, e dentre isso também ele orou, ele entregou ao Senhor, colocou nas mãos do Senhor, mas agora chegou a hora de descansar. Num outro contexto, mas aqui trazendo para esse nosso contexto, Hebreus 4:3 diz assim, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Isso é fé. A fé está em nós confiarmos em Deus, crer em Deus, seguir os seus princípios. Fé é obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus disse isso, é isso que eu vou fazer. Lá em Coríntios, por exemplo, no capítulo 3, mostra que um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, é Deus quem traz a solução. Então, entra no descanso de Deus. Confie. Quando você entrega nas mãos de Deus, você não precisa mais se preocupar, está nas mãos dEle. Vou confiar. Eu vou ler uma parábola de Jesus no Novo Testamento, e essa parábola mostra muito esta questão de que a precipitação, ou agir com as nossas próprias mãos, pode levar um objetivo nosso a dar muito errado. Isso está em Mateus 13, versículo 24 a 30. Eu leio a parábola aqui com vocês. Diz assim, Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo.
Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: senhor, quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mais adiante, Jesus interpreta essa parábola. A interpretação da parábola é essa que está aqui. Mateus 13, 38, ele fala: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Essa é a interpretação. Agora, o que eu vou fazer aqui não é uma interpretação do texto, mas uma aplicação de verdades que estão embutidas nesse texto. Ou seja, a sabedoria que está por detrás dessa palavra, eu quero trazê-la agora para esse nosso contexto. Explicando um pouquinho para vocês, trigo e joio, eles são muito parecidos. Aqui você tem o trigo e joio, ou cisânia. Cisânia é o joio, tá bom? Só para você saber. Então, o trigo e o joio, quando eles estão crescendo, eles são muito parecidos, muito mesmo. O joio, o trigo é bem nutritivo. Do trigo se faz o pão. Já o joio não serve para nada. É uma erva daninha. Inclusive, a sua semente, ela é tóxica. As raízes, quando elas estão plantadas juntas, as raízes, elas se entrelaçam. É por isso que, quando eles chegaram e falaram assim: olha, alguém semeou cisânia, ou joio, aqui no nosso campo. Está crescendo junto, quer que a gente arranca? Ele falou: não. Porque ao você arrancar, a raiz está entrelaçada, você vai arrancar a boa semente junto também. Você vai arrancar o trigo. Então, agora, quando eles estão crescendo e quando amadurecem, o que acontece é que o trigo, ele produz algumas espigas bem douradas, por exemplo. E elas ficam pesadas, porque elas têm sementes ali, por isso ele se dobra dessa maneira. Já o joio não. O joio, suas sementes elas são escuras, são inúteis, e ele não se dobra. Aliás, isso já fica aqui para nós uma boa figura de linguagem. O trigo é aquele que se dobra. O joio é o arrogante, que nunca se dobra. Deixar o joio e o trigo crescer é uma ilustração bem clara, por isso que eu estou usando esse princípio, sobre nossa confiança em Deus. A confiança daqueles agricultores com relação ao fazendeiro, quando ele diz para aqueles agricultores: não arranque. Se você arrancar, você vai arrancar junto a coisa boa. Não se precipite, como diz Provérbios 19, 2, peca quem é precipitado. Erra o alvo quem é precipitado. Você não consegue o correto, você não chega lá quando você se precipita. Tema de hoje: descanse e confie no cuidado do Senhor. É disso que eu estou falando. Eu quero analisar agora esse texto que nós lemos e tirar algumas lições aqui. Veja bem, não foi falha do agricultor. O agricultor fez a coisa certa. E mesmo assim algo errado aconteceu. E Jesus nos mostra que o inimigo age nas escuras. Foi assim que aconteceu a ação do inimigo. Então, meu querido, fica uma coisa bem clara para você. Deixa eu tirar um peso das suas costas, de algo que você acreditou que estava fazendo certo e começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada. Não é porque algo ruim está acontecendo, que você está enfrentando alguma dificuldade, que significa que você fez algo errado, porque o agricultor não tinha feito nada errado, ele plantou certo. Foi obra do inimigo. Outra coisa,
o texto mostra que um inimigo vem e semeia o joio no campo. Pensa uma coisa, por que essa pessoa de má índole foi exatamente estragar? Para que ela semeou joio ali? Para estragar a colheita. Mas qual a razão que alguém queria estragar a colheita do outro? Inveja. Inveja. Agora, ninguém tem inveja de algo ruim. Ninguém tem inveja de algo ruim. Você só vai ter inveja de alguma coisa que é muito melhor do que o que você tem. Portanto, meu querido, todas as vezes que o inimigo ataca a tua vida na surdina, eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem uma coisa muito boa acontecendo na tua vida e ele percebeu isso. Os trabalhadores, os servos do campo lá, queriam resolver o problema. Mas o fazendeiro falou, não mexa, deixa como está. Mas vai crescer o joio, deixa como está. Se você for resolver o problema com suas próprias mãos, vocês vão estragar a colheita. É interessante, eles tinham habilidade para resolver o problema. Eles sabiam o que fazer. Corta, tira. Eu consigo identificar aqui, vamos de maço em maço aqui, eu vou vendo o que é joio, o que é trigo e eu vou tirando. Só que a consequência disso é que eles arrancariam algumas plantações de trigo junto, eles corrigiriam o problema, mas estragariam a colheita. Eles ainda teriam resultado positivo, ou seja, teriam uma colheita, mas muito menor do que se eles seguissem a orientação do dono do campo. Da mesma forma, isso acontece na nossa vida. Se você quer ter uma boa colheita na tua vida, é melhor você seguir as orientações. É isso que eu estou falando sobre descansar e confiar nos cuidados do Senhor. Requer fé para a gente entregar e confiar em Deus e deixar que Ele resolva o problema. Por isso que eu disse aqui, acrescente a sua fé o domínio próprio. Na minha fé, não é para sair fazendo, a minha fé é para confiar no Senhor e ficar quieto. Fé é obediência aos mandamentos de Deus. É por isso que Ele disse, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. Meus irmãos, algumas vezes estamos lutando em batalhas nas quais não era para nós estarmos batalhando. E nós estamos fazendo coisa que não era para nós estarmos fazendo. Precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Um pastor que conheço contou acerca de um amigo muito próximo, do desabafo daquele amigo com relação ao seu filho. E o desabafo era o seguinte, ele educou a criança nos caminhos do Senhor. Ele não era um pai ausente, ele era um pai presente. Ele era aquele pai que fazia acampamento com o filho, que participava de reuniões juntamente com o filho, acompanhou o filho na época escolar, era amigo, passeavam juntos, pai presente, pai presente. Iam juntos aos cultos todos os domingos. O filho cresceu e quando ele estava na faculdade, conheceu algumas pessoas que não eram de boa índole. E essas pessoas começaram a desviá-lo do seu caminho, a levá-lo a fazer determinadas coisas até contra a lei. E o pai cada vez mais preocupado com o filho, e ele entendeu algo. Eu não posso perder o meu filho nesse momento. A época de dar um grande sermão, a época de corrigir o filho, já tinha passado, era na infância. O filho agora era um adulto. Como corrigi-lo nesse momento? Ele falou, agora eu vou estender a minha amizade. Ele continuou sendo amigo do filho, continuou tendo os mesmos bate-papos com o filho, mesmo discordando das ideias, inclusive dos comportamentos do filho, deixava claro que aquilo o incomodava, mostrava claro que eram diferentes naquelas questões, mas manteve-se por perto. Mas teve uma coisa que ele fez, todos os dias ele orava por esse filho, todos os dias ele colocava diante de Deus a oração por este filho. Esse rapaz um dia, ouvindo o podcast à noite, deitado já, botou o fone de ouvido, ficou ouvindo, e ali, terminado um, vai puxando o outro, e puxou uma pregação.
E ele simplesmente ouviu a pregação inteira. Deitado na sua cama, caiu em lágrimas, se arrependeu dos seus pecados. Na manhã seguinte, deu um alô para o pai, chamou o pai para uma conversa e falou assim para o pai: pai, Deus falou comigo, eu me arrependi, e a partir de agora, conta comigo, eu vou seguir os caminhos do Senhor junto com você. Querido pai, querida mãe, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho ainda vai se lembrar dele. É interessante falar quando for velho. Há muitas coisas que nós ensinamos aos nossos filhos e que são plantações. Você está plantando, plantando, plantando. Meu irmão, vai vir ainda a colheita. Grava isso. Continue plantando coisas boas. Vou falar bem forte: a sua colheita virá. Tenha certeza disso. A palavra de Deus não volta vazia. O que você semeia na vida dos seus filhos, isso vai ser colhido ainda. É uma boa plantação. Ah, mas o inimigo lançou joio. Não arranca o joio, vocês vão quebrar a amizade de vocês. Não faça isso. Ande perto, plante, fique perto dele o tempo todo. Vai ter um momento que vai ficar bem claro o que é trigo e o que é joio na vida do seu filho. Vai ter um momento que vai ficar bem claro aquilo que dá fruto e o que não presta para nada na vida dele. Eu conheço algumas pessoas, isso serve para todas as áreas da vida, serve para relacionamentos, por exemplo. Por isso eu queria falar um pouquinho aqui relativo a mim. Fica mais fácil eu falar para você o que é da minha experiência. Eu conheço algumas pessoas que nos criticam como igreja. Criticam também aquilo que eu prego como pastor. E o pior ainda é que são falsos, porque me cumprimentam assim: como vai, tudo bem, maravilha, Natal. E eu fico assim: Falciane, você de novo. Porque fala mal por trás. E assim, gente, eu sou paulistano, filho de paulista com baiano. Sangue de baiano na veia. A gente quer puxar peixeira e conversar. A minha vontade é pegar aquela pessoa, falar aberto com ela, inclusive na frente de outros, para expor aquela falsidade. Essa é minha vontade. Mas todas as vezes em que eu penso em fazer isso, meu coração fica ruim. Eu sinto um azedo dentro, um azedo de alma. Aquilo está errado. Quando eu levo isso em oração diante de Deus, eu entendo. É para ficar calado e buscar a minha paz. Meu irmão, é melhor descansar em Deus. Não perca o seu tempo valioso lidando com o joio. Você quer ficar mal? Lê comentário de vídeo que você gosta e vê o que as pessoas escrevem ali. Você vai ficar mal. Se tem uma coisa que eu faço, por exemplo, eu sei que se eu quiser ter mais views no YouTube, as nossas pregações a gente tem que abrir para comentários. Porque isso aumenta a visualização, e muito. Eu não quero. Porque ali alguém vai chegar e vai falar alguma coisa chata, porque sempre tem gente ruim, tem haters, né, em todo lugar. Para que eu vou me expor? Deus me mandou pastorear vocês aqui em Osasco, que está na internet. Desculpe você que me acompanha pela internet, mas a gente tem que servir o pão que está na mesa. O que cai da internet é migalha. Então é aqui que a gente tem que pastorear, é aqui que a gente tem que colocar o nosso coração. Então, se você gastar o seu tempo tentando fazer gente que te critica gostar de você, você vai ficar esgotado. E você vai descarregar suas baterias emocionais tentando lidar com aquela situação, aí você não vai ter energia para fazer o que você foi chamado para fazer. Irmão, irmã, um conselho aqui para você: dê a você mesmo um tempo de paz. Dê a você mesmo uma permissão para descansar. Tire essa pressão.
esse sentimento de urgência, de querer resolver a questão na sua própria força. Isso, quando você tira essa pressão, quando você percebe assim, não, eu não tenho que ir lá e falar um monte e resolver, calma, para. Isso vai dar tempo para você pensar, vai dar tempo para o joio e o trigo crescerem, e então você vai identificar melhor o que é ali, o que precisa mudar naquele lugar. Grave isso, meu irmão, Deus vai mudar as coisas. Eu te digo, Deus vai trazer os seus filhos de volta aos caminhos do Senhor. Apenas confie. A sua parte é semear com fé. A vocês, pais e mães que têm filhos pequenos, semeiem a palavra de Deus e os princípios do reino de Deus na vida dos seus filhos. Semeie com fé, porque vocês estão plantando algo que vocês ainda vão colher com muita alegria no futuro. Grava isso também. Você não precisa ficar se defendendo o tempo todo. O nosso Deus vai nos proteger. Vou usar um termo popular aqui, de mal olhado, né? De fofoca, de setas que voam de dia, usando aqui uma expressão do Salmo 91, ou seja, palavra de linguarudo. Deixa que falem. Serve a Deus. Ore pelos seus inimigos. Abençoe aqueles que te perseguem. Foi Jesus que ensinou isso. Faça o que Deus te mandou fazer. E o que Deus te mandou fazer, sempre semeie trigo, o tempo todo. O que é trigo? Trigo é coisa boa, é pão, é coisa que as pessoas vão poder comer e se alimentar. Meu irmão, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, mas sim aquela que for para edificação. Fale coisas boas, não desça no nível daquele que está falando mal de você. Não faça isso, meu irmão. Não entre nessa guerra. Deus não te chamou para essa guerra. Deus te chamou o seguinte: descansa, filho, eu vou cuidar de você. Essa é a nossa fé. Que o nosso Deus não nos abandona em nenhum momento e que a palavra dele vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um último texto. O último texto que eu quero ler com vocês, vou pedir para você acompanhar em pé comigo. Nós vamos ler um texto longo, um salmo inteiro. Mas esse salmo é preciosíssimo. É uma declaração de fé linda, de alguém que acredita na proteção de Deus. Minha pergunta antes de ler o Salmo: quantos aqui creem, olha o termo que eu vou usar, que o nosso Deus é o Altíssimo, tremendo, poderoso sobre toda a terra? Esse Deus Altíssimo, tremendo, poderoso sobre toda a terra, é o teu Pai. E Pai amoroso, Pai que cuida de nós. Por isso, meu irmão, descanse e confie no cuidado do Senhor por você. Amém? Eu gostaria de ler aqui o Salmo de número 91. Só que eu peço que você leia junto comigo. Antes de ler o texto, eu preferi usar uma tradução bem antiga aqui, porque normalmente eram as traduções que as pessoas decoravam esse texto, por isso eu usei. E ela vai trazer algumas palavras que talvez seja difícil para você. Você vai ver, escudo e broquel. Escudo é o escudo que protege todo o corpo. O broquel é aquele escudo pequeno, que protege daquelas setas mais rápidas, né? Então, está falando que ele é todo proteção sobre você. Mais adiante, quando ele fala, pisarás o leão e o áspide. Áspide é serpente, é cobra venenosa. Quando fala lá do filho do leão, está falando do leão mais ágil, que não é o leão velho. Ele vai falar daquelas situações em que ele corre mais do que você. Deus vai te proteger. Só te explicando aqui alguns detalhes do texto, para que quando você ler, você possa ler isso como uma palavra de Deus para você, uma profecia de Deus para você. Amém. Salmo 91, vamos ler juntos? Com voz forte, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Nós temos essa promessa do Senhor. Ele vai cuidar da nossa vida. Amém. Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Grava isso. Confia nele. E tudo mais ele fará. Amém. Permita abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Boa semana para você. Bom domingo para você.